E daí já vou diretão. Ah, sopinha chegando. Acho tanto vocês falarem isso, acho tão uma delicadeza a maneira que vocês tratam ela, que eu resolvi também adotar. Professora, pode banir essa menina aí? Dá ban nessa menina aí? Por quê? Não pode sopa no grupo, professora, não pode. Não pode? Ó, deixa eu colocar aqui, bora lá na nossa aula, né? Deixa eu arrumar aqui para mim. Ó, hoje a gente vai ver plano inclinado, tá? Plano inclinado, qual que é essa situação? Até então, deixa eu tirar aqui, ela vai fazer bagunça, mas é essa situação. Tem um bloquinho, plano inclinado é assim, ó, tá vendo? Coloca um bloquinho, o que vai acontecer com esse bloquinho? Esse bloquinho ele vai deslizar, ou seja, existe uma força atuando nesse bloquinho aqui, ó, nesse sentido. Por quê? Porque ele sofre uma força resultante, melhor dizendo, né? Deixa eu falar assim, cientificamente correto. Existe uma força resultante que provoca essa aceleração que faz com que esse bloquinho, ó, ele deslize sobre esse plano inclinado. E é isso que a gente vai estudar hoje, tá? Então, tem um bloquinho aqui. Aqui eu coloquei as forças. Professora, eu não estou entendendo esse desenho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui e vou te falar uma questão que eu fiz para o primeiro ano, que teve muita gente que errou. Aqui. A situação é a seguinte. Aqui, meu plano inclinado muito grande. Ah! Aqui. Isso ficou muito inclinado, né? Coloca um bloquinho aqui. Eu lembro que eu coloquei isso aqui e perguntei para os alunos. Coloquei vários vetores aqui, vários vetores. Coloquei um vetor para cá. Coloquei um vetor para cá. Aí, eu vou colocar de outra cor, tá? Coloquei um vetor para cá. Coloquei um vetor para cá. Coloquei um vetor para cá. Aí, eu enumerei. Vetor 1, 2, 3, 4. E perguntei para os alunos aonde estava a força-peso. Qual desses vetores representava força-peso? Você acredita que teve gente que marcou a grande maioria marcou esse vetor aqui, ó. Esse vetor não é o vetor correto da força-peso. Por quê? O que é força-peso? Ó, o que é força-peso? Minha chegando, deixa eu só admitir aqui. Pronto. O que é força-peso? Quando eu largo, abandono, né? Vamos falar assim, igual os exercícios. Um objeto foi abandonado, abandonei. O que aconteceu com o objeto? Ele caiu. E ele cai para onde? Em direção ao centro da Terra. E por que esse objeto cai em direção ao centro da Terra? Porque existe uma força puxando esse objeto para o centro da Terra. Como é que chama essa força que puxa esse objeto para o seu centro? É chamada força gravitacional. Ou, de forma resumida, é chamada de força-peso. Força-peso, ela é igual à força gravitacional. Não são duas forças distintas. Elas são a mesma força. Porém, força-peso é só massa e desaceleração da gravidade. E é a forma resumida de escrever força gravitacional. E força gravitacional, depois no futuro você vai ver que tem um Gzão, constante gravitacional universal, vezes m1, vezes m2, dividido por r ao quadrado. Isso que você vai ver no futuro. Porém, isso é força-peso, é a força gravitacional. Então, quando eu solto, abandono o corpo, abandono o objeto, ó, ele cai em direção ao centro da Terra devido à força-peso. Então, a força-peso, o que eu quero dizer com isso? Rita Velasco chegando. O que eu quero dizer com isso? Que a força-peso é uma força ela sempre é para baixo. Sempre para baixo, não interessa. E é esse desenho que eu estou fazendo, e vou fazer um na horizontal, você vai perceber. E fica muito mais fácil. Quando eu faço esse desenho aqui, ó, tem esse desenho, mas quando eu faço esse desenho aqui, gente, se eu estiver muito acelerada, eu tô achando. Eu lembrei do Rafael. Professora, está aparecendo aquelas propagandas de medicamento. Ó, aqui
Nesse caso aqui... De caneta contra indicado para caso de suspeita de dengue. É esse aí, ó. Pois é. Às A vezes professora sabia falar certinho, rapidão, do jeitinho. Ai, meu Deus. Ó, tá aqui o bloquinho. E daí, quando eu falo, pergunto para o aluno, aonde que está a força-peso, desenha a força-peso, ou se eu coloco aqui vários vetores, o aluno facilmente, ele já coloca, já fala assim, essa aqui para baixo é a força-peso. Quando chega no desenho assim, ele marca errada, ele marca aqui. Não interessa se o corpo está na horizontal, se o corpo está no plano inclinado, a força-peso é sempre para baixo. Ó, quem é a força-peso? É esse vetorzinho aqui, é a minha força-peso. Esse vetor não é a força-peso, tá? Não é a força-peso. Então, não interessa se eu tenho um bloquinho na horizontal ou se eu tenho um bloquinho na diagonal, que é no plano inclinado. A minha força-peso é sempre para baixo, tá? E fique bem claro isso, porque como eu já disse para vocês, coloquei isso em uma questão, a grande maioria dos alunos erraram. E vocês não vão errar, se Deus quiser. Aí, professora, mas o que provoca é para baixo que existe a força-peso. Porém, o meu bloquinho, ele vai sofrer uma aceleração nesse sentido aqui, ó. Ele vai sofrer uma aceleração nesse sentido. Se ele sofre uma aceleração nesse sentido, significa que ele sofre a ação de uma força, que também é nesse sentido. Ó, alguma coisa aqui, ó, faz com que o meu bloquinho ele deslize aqui na diagonal, provocando uma aceleração. Então, eu tenho uma força resultante que é nesse sentido. Existe a força-peso aqui para baixo? Existe. Mas existe uma força resultante aqui nesse sentido, porque senão meu bloquinho não iria deslizar por aqui, ó. E é essa força que você vai aprender a calcular hoje. Tem a fórmula, eu já poderia deixar para vocês a fórmula aqui, simplesmente colocar, poderia, mas eu não vou fazer isso. Porque às vezes, gente, é tanta fórmula, mas tanta fórmula na física, que às vezes você esquece de algumas. E se você souber bem matemática, isso aqui você vai tirar de letra. Por quê? Olha lá. Nós, quando estava estudando vetores, nós fizemos o seguinte. Se tinha um vetor aqui, e se tinha um vetor aqui, ó, o que nós fazíamos? Fazia um prolongamento aqui, fazia um prolongamento aqui. E exatamente aqui, ó, saía quem? Como é que chamava esse vetor? Quem é que lembra? Fala com Sônia. Nossa aula de vetores. Ó. Vetor de resultante? Isso mesmo, o vetor resultante. Então, esse da diagonal aqui, ó, esse na diagonal, que é a minha hipotenusa, ele é o meu vetor resultante. Olha lá para você ver, quando eu coloco aqui, ó, essa daqui é a minha força-peso. A minha força-peso é sempre para baixo, corretíssimo. Porém, a minha força-peso, ó, vou trocar esse VR, velocidade resultante, por força-peso. A minha força-peso, ela é o resultado da soma de dois vetores. Um vetor que eu vou chamar aqui de PY, mais um vetor PX. Olha lá, esse vetor aqui, porque nós fazíamos o seguinte, colocávamos, vamos supor, PX e colocávamos PY. E daí, ó, a regra do paralelogramo, ó, fazia essa extensão, e aqui o meu vetor resultante. Agora, se você tem o vetor resultante, ó, vou desenhar o mesmo vetor, tenho esse vetor aqui, vou chamar ele de P. Quem é esse vetor? Esse vetor P, ele veio do resultado da soma de, ó, PX e PY, ó. Eu só fiz o inverso. Estão vendo? Antes, nós desenhávamos PX e PY, depois encontrávamos o vetor resultante. Agora, nós temos o vetor resultante, que é P. Ó, é o mesmo triângulo. Tá vendo que é o mesmo triângulo? Se eu estender isso aqui um pouquinho mais, ó, vocês vão enxergar. Olha lá. Estão vendo?
Olha lá. É o mesmo, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho o vetor P, e esse vetor P, que é o vetor da minha força-peso, ele pode ser decomposto, ele vem da onde? Ele vem de PY mais PX, tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Já responderam aqui, até a Bianquinha colocou, vetor resultante, muito bem. Tranquilo, gente? Pode continuar? Isso que você vai usar muito depois, não nessa física, né? Depois, no futuro. Tranquilo? Dá um joinha aí, dá um joinha, vê se está entendendo. Se não entendeu, fala. Obrigado, muito obrigado. Ó, então vamos continuar. Então, estão respondendo aqui, estão entendendo, então vamos continuar. Aqui, o que acontece? Eu tenho um vetor aqui. Um vetor, e eu quero colocar aqui, ó, eu tenho esse vetor. Eu posso pegar esse vetor, vou andar com ele. Suponhamos que ele representa aqui, ó. Esse vetor representa aqui o meu pregadorzinho. Se eu passar o meu pregador para cá, ele continua sendo o mesmo vetor? Ó, pegar esse vetor, eu vou movimentar com esse vetor. Vou sair dele daqui e vou vir para cá com esse vetor. Ele continua sendo o mesmo vetor? Uhum, isso mesmo, continua sendo o mesmo vetor. Muito bem, estou vendo aqui que estão escrevendo no chat. Continua sendo o mesmo vetor. Ou seja, um vetor eu posso transladar, eu posso pegar ele daqui e colocar aqui. Eu não posso rotacionar, porque se eu fizer isso aqui, ó, rotacionar ele, opa, esse vetor não é igual a esse vetor. Ele pode apresentar o mesmo módulo, mas a direção dele é diferente, o sentido dele é diferente. Para ser o mesmo vetor, eu tenho que atender a 3 variáveis. Quais são essas variáveis? O módulo, que é o tamanho do meu vetor, tem que ser o mesmo. A direção, aqui nesse caso, vertical, vertical. E o sentido também tem que ser o mesmo, apontando para cima, apontando para cima. Então, é o mesmo vetor. Atendeu essas 3 variáveis, beleza, é o mesmo vetor. Então, esse vetor aqui, eu vou transladar ele para cá. Sônia, mas para que você vai transladar? Para ficar mais fácil para você entender. Ó, vou transladar PX para cá. PX, olha lá, que legal. Transladei. Aí, se você olhar, eu tenho um vetor para cá, para cima, e um vetor para baixo. Perceba que esses vetores são iguais, módulos iguais, direções iguais, porém o sentido é oposto. É como se eu tivesse aqui um cabo de guerra. Alguém faz uma força de 2 newtons para cá. Tá. Outra pessoa faz uma força também de 2 newtons para cá. Tá. O que vai acontecer com a pessoa que está aqui, está sendo puxada por essas duas pessoas? Vai acontecer que ela não vai sair do lugar. Ela não vai sair do lugar. Por que ela não vai sair do lugar? Simplesmente porque as forças aqui, elas são de módulos iguais, direções iguais, porém sentidos opostos. Então, aqui, ó, essa força aqui vai cancelar com essa daqui. Ó, é como se eu estivesse somando 2 vetores, ó, um vetor para cá e um vetor para cá. Eles são de módulos iguais, direções iguais, porém sentidos opostos. Quando eu somo isso aqui dá quanto? Dá 0. Então, aqui, ó, a normal vai cancelar PY, só vai sobrar PX. Daí, eu vou fazer aqui bonitinho, que você vai entender. Por quê? Por que a Sônia está explicando isso? Porque se você sabe matemática, gosta de trigonometria, essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, vocês não precisam lembrar. Simplesmente, vocês vão aplicar o conceito que vocês sabem de trigonometria. Aqui é o vetor, que a gente vai chamar de P. Aqui. E lá, ó, oposto, aqui tem um ângulo. Ó, tá vendo que eu coloquei um ângulo, tá? Aqui tá pequenininho, mas tem um ângulo aqui, ó. É um θ. E aqui, eu vou colocar PX. É o mesmo triângulo, tá, gente? Eu só coloquei assim para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, PX. Agora eu quero saber quem é esse PX. Ó, PX, ele é o cateto oposto.
Então, se ele é cateto oposto, eu vou lembrar de seno. Lembra que vocês aprenderam na matemática com o professor? Ó, o que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Gabriela chegando. Então, seno. Cateto oposto, PX. Hipotenusa, P. Como é que eu calculo PX? P, seno do ângulo. Então, a minha força resultante, que faz o meu bloquinho, ó, como que chama? Ah, tá aqui no meu colo, gente, perdão. Como é que chama essa força que faz o meu bloquinho deslizar aqui, ó, no meu plano inclinado? Essa força, ela é quem? PX igual a P seno do ângulo. Ela é PX. Como que eu calculo PX? Eu pego a força peso vezes o seno do ângulo, tá? Essa é a fórmula. Mas você tá vendo que eu não preciso decorar essa fórmula? Não preciso? Só eu saber a parte da matemática? Tranquilo? Alguma dúvida? É só isso aqui, gente. Tem para aceleração, mas eu não vou aprofundar muito não, porque esse aqui é o... Você entendendo isso aqui já é o suficiente, já tem como tirar a aceleração. Tranquilo? Fala com Sônia. Sim? Ah, Isaac, muito bem, Isaac, gostei. Tá bom. Agora, que eu vou... Lembra que eu falei, combinei com vocês? O seguinte, peraí, deixa eu mostrar a cara, senão fica só com essa folha, eu quero que vocês me enxerguem, que vocês olhem para mim. Porque agora eu vou explicar todo o conteúdo que precisa. Eu vou começar a explicar sobre elevadores. E tudo que eu falar sobre elevadores, pelo amor dos meus filhinhos, coloque no papel, guarda até o 3º ano, que eu vou explicar de uma forma bem simples e te detalhe. Sabe o que é destrinchar? Tudo que é falado nos exercícios. Tudo que é falado. Quais são as palavras e que jeito que eles colocam no exercício, que eu vou desmistificar para você, que você vai olhar e falar, nossa, só isso. Bem que a Sônia falou. Vai acertar tudo de elevadores. Então, anote aí, tirem print, tudo que presta atenção na minha aula, que lembra que eu falei para vocês, essa aula é muito, muito, muito importante. Por quê? Ó. Ai. Elevadores. Às vezes, o que é elevadores? Na realidade, isso aqui é a aplicação das leis de física, tá? Em elevadores, o que eu quero que você pense, eu vou falar quais são os principais personagens que tem aqui quando o assunto é elevadores. Quando o assunto é elevadores, ele vai falar que tem uma balança nesse elevador. Essa balança, e aqui eu te mostrar a cara de conversar com vocês, essa balança é uma balança diferenciada. Quando você vai em uma farmácia ou você tem aquela balancinha na sua casa, você sobe naquela balança, aquela balança, ela dá a medida de massa, não é peso. Nossa, é claro que eu não vou chegar em nenhum lugar, na farmácia, eu quero medir minha massa. Que mulher estranha, né? Mas fisicamente você não mede peso, porque peso é força. Pensando fisicamente, você não mede o seu peso, você mede a sua massa. Tanto é que você olha naquele negocinho, tá quantos quilogramas? 50 quilogramas, 51 quilogramas, 52 quilogramas. Tá em quilograma. Ou seja, não tá em newton. Se a unidade é quilograma, significa que aquela balança é para medir massa e não medir força. Essa balança que fala no elevador não é para medir massa. Essa balança é para medir força. E eu tenho duas maneiras de chamar do exercício, falar sobre essa balança. E aí fica atenta aqui, ó. Fica atento com Sônia. Gente, meu cachorro. Acordei o cachorro. Fica atento com Sônia. Porque no exercício ele pode falar balança ou ele pode usar a palavra dinamômetro. Tem muita gente que desconhece essa palavra. Até gente da área da física que desconhece essa palavra. Mas o que é o dinamômetro? Dinamômetro é uma balança que mede força. Gente, ele é assim. Os alunos do ano passado, eu pedi para eles produzirem, eles produziram, os alunos do 9º ano, o dinamômetro caseiro. Mas geralmente ele é assim, é como se fosse uma
Peraí. Deixa eu pegar minha... Ó, a internet da Gabriela não tá muito boa. Ó, você vai tirar esse biquinho e vai tirar isso aqui. Não tem, mas é muito parecido com isso. Ele é mais fino um pouquinho, tá? Sem isso aqui, sem isso aqui. Aqui embaixo ele tem um gancho com uma mola. Aqui dentro tem uma mola. E daí você coloca, é como se fosse uma balança, né? Uma balança que você segura com a mão, você coloca lá o objeto, e aí essa mola vai ser estendida e você olha aqui as unidades, aqui tá 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons. Então, é uma balança de medir força. E essa balança se chama dinamômetro. Então, quando você escutar a palavra dinamômetro, é uma balança que mede força. Então, em elevadores, ele vai usar a palavra balança ou dinamômetro, que é um dinamômetro, é uma balança de medir força. Fique bem claro, tá? Isso. Quais são as forças que estão atuando sobre sobre o elevador, aqui no elevador? Lá no seu livro, ele coloca força de tração. Gente, com toda sinceridade, até hoje, eu não resolvi um exercício que tivesse força de tração no elevador. Simplesmente, no elevador, você vai ter que lembrar de 2 forças somente. E esqueça a força de tração. Só 2 forças. Quais são essas 2 forças? Claro, essa pessoa aqui, um elevador, está na Terra. Se ele está na Terra, existe uma força chamada força gravitacional ou força-peso. Então, aqui, ó, para baixo, essa pessoa aqui vai sofrer a ação da força-peso. Além da força-peso, essa pessoa, quando você entra no elevador, o seu pé entra em contato com a superfície do elevador. Claro, né, professora? Se não entrar na superfície, se você não tiver um contato com a superfície, você está caindo, né? Você está em queda livre. Aí é outro problema, o seu elevador está caindo, tá? Mas se o seu pé está em contato com a superfície, significa que existe uma força de contato. Quem é essa força de contato? Normal. Tá? Então, eu tenho no elevador 2 forças. Força peso e força normal. São as 2 forças atuantes. Eu vou escrever aqui. Quais são elas? Opa. Força, peso. E força normal. Aqui, deixa eu conversar com vocês. Deixa eu deixar bonitinho. Bem bonitinho. Conversar o seguinte. Suponhamos que Sônia entre no elevador. Pergunto, a massa de Sônia vai mudar? Ah, eu quero emagrecer, então eu vou ficar dentro do elevador. Eu ficando no elevador, eu vou emagrecer. Você só vai emagrecer se você não comer. Agora, a sua massa vai se alterar pelo fato de você entrar no elevador, gente? Sua massa vai se alterar? Acho que não. Acho que não. Tenho certeza que não. Se você for para outro planeta, sua massa não será alterada, sua massa continua sendo a mesma. O que vai ser alterado vai ser a aceleração da gravidade, porque se você está em outro planeta, você está submetido a outra aceleração da gravidade. Mas os elevadores, todos eles estão aqui na Terra. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Que a força-peso, o que é força-peso? Força-peso é massa vezes aceleração da gravidade. A sua massa não vai mudar se você entrar no elevador. A aceleração da gravidade da Terra não vai mudar pelo fato de você entrar no elevador. Isso significa que a força-peso atuando sobre esse corpo que está dentro do elevador não será alterada. A força-peso não muda. Você calcula massa vezes aceleração da gravidade, tanto faz você estar dentro do elevador, fora do elevador, o seu peso será o mesmo. O seu peso não será alterado. Quem é que vai mudar? Quem que essa balança vai medir? Porque já que o peso não muda, para que eu vou ter uma balança para medir força-peso? Pensa com Sônia. Você não tem uma balança para medir a força-peso. A balança é para medir a normal, porque ora
Você não tem aquela impressão que, hora, parece que você está mais leve, assim, tem aquela sensação de meio que flutuando? Às vezes, quando você está no elevador, aquela sensação ruim, quando ele está subindo, quando ele está descendo, não tem aquela sensação ruim? Eu acho ruim, gente. Por quê? Por que você tem aquela sensação? Porque, hora, você tem mais contato do seu pé na superfície ali do elevador, e hora você tem menos contato. Ou seja, ora a sua força normal é maior porque tem mais contato, e ora essa força normal, ela é menor porque tem menos contato, tá? Então, o que essa balança vai medir, vai aferir, a balança ou o dinamômetro, vai ser a força normal, porque ela que é alterada. A força-peso não é alterada. Então, você já tendo isso em mente, gente, a fórmula vai ficar muito mais fácil. Muito, 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 muito mais fácil. Aí, deixa eu mostrar lá de novo. Peraí. Voltando aqui para ver se você acorda também junto comigo. Ai, meu marido fica... Quando ele estava em casa, ele ficava possesso, ó, quando eu fazia isso. Então, essa balança, vou escrever aqui, balança ou dinamômetro. Eu tô com mania de olhar na tela e não olhar para o papel, gente. Aí, às vezes, sai meio torto, porque eu tô olhando na tela, igual vocês estão olhando. Balança ou dinamômetro, que é balança para medir força, isso aqui mede força, isso aqui mede força. Mede quem? Mede a normal. Ela vai medir que força? A força normal, que é a força de contato, tá? Tranquilo? Sim? Você entendeu bem isso aqui? Você entendeu bem? Eu vou falar de uma situação, graças a Deus, dá para eu falar de uma situação, que é a situação de equilíbrio. O que é essa situação de equilíbrio? Tá vendo que eu coloquei todas as situações possíveis, gente, ó, tá? Mas o que é essa situação de equilíbrio? O próprio nome já diz, significa que situação de equilíbrio na física, que as forças são iguais. Então, eu tenho uma força, tá? Lá vou fazer o dito cujo no elevador, tá aqui, vou colocar a balancinha aqui. Meu desenho é top, tá? Top assim para baixo, né? O dito cujo, um extraterrestre tá aqui. E daí, se eu tenho um equilíbrio, e eu falei para vocês o seguinte, que existem... Gabriela, a internet dela, ai meu Deus, é horrível, né? Depender de internet, ó. Então, existe uma força peso para baixo, e existe uma força normal aqui para cima, que é a força de contato. Então, essas são as duas forças atuantes. Ou seja, se eu tenho situação de equilíbrio, significa que o somatório, já vou começar a trabalhar com vocês, é como se eu tivesse deixar de dar leitinho e dar alimento mais sólido, daí vou começar a falar um pouquinho mais cientificamente, porque vocês vão começar a trabalhar com essa linguagem no ano que vem, ó. O somatório das forças é igual a zero. O que isso significa? Quando eu somo, vou pegar em vermelho, quando eu somo esse vetor aqui com esse vetor aqui, ó, quanto que vai dar isso? Zero, meu querido. E quando que eu tenho situação que as forças são iguais? É o estado de repouso, e aí vem, ó, a primeira lei de Newton. O que é o estado de repouso? É a inércia. Então, esse corpo está inerte, ele está em equilíbrio. O somatório das forças aqui, ó, é zero. Eu não tenho aceleração. Eu não tenho aceleração nem para cima nem para baixo. Meu corpo está parado. Então, se eu não tenho aceleração, aqui, ó, a normal é igual à força-peso. Quando que a normal ela é igual à força-peso? Quando o meu corpo está em repouso. Mas, de acordo com a primeira lei de Newton, o que é o estado de inércia? É o estado de repouso e o que mais? Quem lembra? Quem lembra aí? Nono ano? Quem lembra? O quê? Fala para a Sônia. Se você não recorda, fala, não recordo. Não recordo. Fala comigo.
Talvez não recordo, professor. É repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ah, então não recordava, achei que era outra coisa. Então, aqui, ó, quando ele falar o elevador está em equilíbrio, o elevador está em repouso, ou o elevador está com uma velocidade constante é movimento uniforme, ó. Não tem as... Eu aguento. O carro do caldo de cana. Essa é a primeira vez que passou aqui na rua. Voltando. Então, se ele falar que é estado de repouso, se ele falar que é movimento retilíneo uniforme, ou que o elevador esteja com uma velocidade constante, deixa eu escrever aqui, esteja com a velocidade constante, conclusão, normal é igual a força-peso. Então, se ele der o valor da força-peso, a força-peso é 800 newtons. Então, a força normal é quanto? 800 newtons. Deu de graça para você o exercício. Tá? Até aqui, meus amores, vocês entenderam? Que aí nós temos a queda livre, nós temos lá, ó, aqui quando o elevador sobe, quando o elevador desce, tá? Até aqui, você entendeu? Até aqui? Até aqui você entendeu, meu querido? Fala com Sônia! Sim. Sim? Tá. Agora, eu só vou comentar aqui. Ai, que eu não aguento, queria só para... Eu não aguento, assim. É um assunto tão gostoso. Suponhamos que o elevador caiu. Se o elevador caiu, pensa aí num filme que você viu isso. E aconteceu aqui em Cuiabá também, gente. Um elevador despencou. Eu vou falar esse noticiário para vocês. Mas se o elevador despencou, o elevador caiu, ele está no processo de queda livre. Se ele está no processo de queda livre, significa que a pessoa perdeu o contato do pé dela com a superfície do elevador. Se ela perdeu o contato, não existe força normal, só existe uma força. Qual é? A força-peso. Então, se ele falar assim, o elevador está em queda livre, está caindo, o que você já sabe? Não existe força normal, só existe força-peso, porque a pessoa, no processo ali que ela está caindo dentro do elevador, ela perde o contato com a superfície do elevador. Então, não existe força normal, só existe força-peso, se o elevador estiver em queda. Depois eu vou recapitular isso aqui na próxima aula. Pode ficar tranquilo. Deixa eu só arrumar aqui. Tem que fazer a chamada. O pessoal lá do primeiro ano já tá louco, porque eles vão ter prova comigo e eu nem coloquei o link lá. Professora, a Lorena caiu da aula, ela tá pedindo pra você deixar ela entrar. Uai. Mas eu vou fazer a chamada, eu só vou fazer a chamada, eu coloco a presença para ela. Pode ficar tranquilo. Tá. Tá bom. Deixa eu colocar. É que o pessoal, tá um monte de gente aqui do primeiro ano. Eu vou colocar a prova. Eles têm que ficar tranquilos, estão aflitos, preocupados com essa prova. Adriano. Adriano, não? Beló tá aqui na minha frente, estou vendo. Bianquinha também tá aí. Bruna também tá. Carol também tá. Eric está? Presente. Ó, Gabriel está? Gabriel? Não? Gabriela estava aí, tá com dificuldade para entrar. Giovana Ellen, está? Giovana Ellen? Não? Henrique? Presente. Muito bem. Heron? Presente, estou aqui. Isaac? Isaac também está aí, eu sei. João Guilherme? João tá, gente? João não. Tá, foi o Isaac que falou. Isaac tá atento. Ai, que bom. Parabéns, Isaac. Letícia, né, tá? Lorena também. Maria Júlia Barreto? Não? Maria Júlia Oliveira? Presente. Maria Luísa Bruno? Tá aí. Obrigada, minha linda. Maria Rita?
Não. Nicolas? Rafael tá aí. Rick? Oi, Rick. Ai, tá aí, levanta a mãozinha. Rita Velasco tá aí. Presente. Samuel também tá aí. Sara também tá aí. Valentim também tá. Vitor também tá. Vitória. Todo mundo aí. Presente. Pronto. Deixa eu me despedir de vocês, que o pessoal tá aflito, gente, com a prova. Ó, beijo para vocês. Bom final de semana. professora. Que o final de semana seja abençoado, cheio de saúde para você e sua família. Tchau, professora. Tchau. Bom almoço aí. Tchau. Bom almoço. Obrigada.